Fala aí, seja bem-vindo ao UX Motion Talks, o podcast do Motion Design centrado na experiência do usuário. Meu nome é Felipe Silveira e aqui comigo está o Pedro Aquino. E a gente vai trocar ideia sobre tudo que está por trás desse mercado que vem crescendo exponencialmente no Brasil e ao redor do mundo. Fala aí, seja bem-vindo a mais um episódio do UX Motion Talks. Tô aqui como sempre com o Pedro Aquino. E aí, Pedro, tranquilo, cara? Beleza, meu caro. E por aí, tudo certo? Tudo certo e, cara, esse episódio vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre uma coisa que a gente conhece e gosta bastante, com After Effects, né? Uhum. Mas, principalmente, né, por que usar o After Effects para animação de interfaces, né? Porque ele é uma ferramenta, né, de motion design. Então, ele é uma ferramenta, acho que é a mais comum, né, de motion. Até existem, né, existem conversas aí, né, sobre o monopólio da ferramenta na indústria, né, quantas pessoas reclamam também disso, que talvez não evolui tanto assim, porque, né, é ele que manda, já tiveram outras concorrências, mas nada conseguiu ainda meio que tirar o posto do After É. quando se fala de motion design. Mas aqui a gente quer falar sobre o After no UX Motion, ou seja, na animação de interfaces, né, que aí é uma outra parada. Então, assim, acho que primeiro, assim, né, antes de a gente entrar nessa questão dele no Xmotion, até, né, pra falar, essa é uma questão que muitos têm, que a gente vê quando a gente fala sobre, não, faz o Xmotion, a gente usa o After Effects, mas tipo assim, como assim? Como assim o After Effects? Né, existem outras ferramentas, várias ferramentas no mercado, mas tipo, mas por que especificamente o After Effects? Eu acho que antes de a gente entrar nessa questão do porquê do After no UX Motion, acho que é legal a gente entender por que o After ele é tão bom assim pro Motion, né, Pedro? Então, por quê, Pedro? Por que o After é Exatamente. tão bom pro Motion? Você que é conhecido aí por muito como mestre do After Effects. Qual a tua Cara, como é que visão, eu vejo? cara? Cara, como é que eu vejo, né? Eu dou uma eu entro em alguns programas assim para poder animar. Recentemente eu tô entrando bastante na questão do cinema 4D, então eu começo a perceber várias nuances do que o After Effects tem que os outros não têm. Mas às vezes até o que os outros têm Uhum, que o After não tem, existem. São poucas coisas, mas tem. Tipo umas sacadas legais que no cinema 4D tem que, porra, poderia ter no After Effects. Mas o que acontece do After Effects ter se tornado a ferramenta mais comum nessa comunicação através do Motion, porque ele tem o melhor UX nos programas desse tipo, ou seja, ele pensa em diversas funcionalidades. uhum, Ele facilita, como se você realmente pensasse na experiência e nas microinterações para que você possa manipular tudo que tem ali dentro do After Effects, com relação a keyframe, às vezes com relação à criação de camada, duplicar camada, botar expressão, ou seja, tem imensas, diversas possibilidades. Então, ele se tornou uma ferramenta padrão no Motion, porque o Motion a gente precisa disso. A gente precisa de uma ferramenta que nós possamos explorar sem limites as nossas criatividades, o que a gente se propõe a fazer, a direção que a gente vai tomar. A gente não quer ser limitado pela ferramenta. E se há uhum. algo que não tem muito limite com relação à animação, é o After Effects. Pelo menos assim, tem algumas coisas, mas ele é muito bem feito e talvez comparando com os outros softwares. Então acaba que ele é melhor para o motion por causa disso, pela facilidade, pela praticidade, ele é Sim. leve, ele tem muitas funções, né? Então é basicamente isso, cara, você pensar que o poder dessa ferramenta te dá infinitas possibilidades de execução. Então quando a gente fala de trazer isso para a interface, não significa também, só para deixar o mais rapidamente claro, porque a galera já quer viajar no UX Motion, mas é o seguinte: quando você entra no terreno do UX Motion, você baixa a bola. É literalmente baixar a bola. Esquece ficar fazendo firula. Já começa aí. A diferença é que você vai trazer as infinitas possibilidades para execução no contexto do UX Motion. Então, por mais que seja uma animação simples, você vai ter exatamente toda essa possibilidade de caminhos que você pode seguir, porque é fácil fazer, porque é prático. Então, é essa E, Pedro, importância que eu vejo às vezes no After Effects, tá ligado? sim. É, você falou, essa questão de, né, tem muitas possibilidades, né? A gente, obviamente, a gente sempre. Acho que é uma coisa que a galera da área criativa gosta de falar, de o quanto que a gente pode criar o que a gente quiser, o que a gente imaginar, né? Só que se a gente não Sim, tiver a ferramenta que possibilita essa criação, a parada apenas fica no campo da ideia, nunca se torna de exato. fato, né? Nunca se concretiza.
no fim das contas. Eu acho que a questão do After, assim, você falou numa ideia de UX, mas eu entendi como sendo uma questão de usabilidade em termos das possibilidades de criação, muitos atalhos, obviamente, que facilitam, mas eu sei que para galera que nunca abriu o After, ainda mais quem vem de UI UX, abrir, talvez não vá concordar com essa afirmação tua aí do UX. Hum, Mas é uma questão que, tipo, porque eu sei, o cinema 4D mesmo que você falou, ele tem muita coisa que é visual, né? Muitos uhum. ícones e tal, que eu acho que isso facilita uma parte, o aprendizado, que o After não tem, porque tem uma estrutura ainda que vem lá de trás, em termos de, tipo assim, visualmente e uma parte de hierarquia visual ali, mas você tem os atalhos que contornam isso, então você consegue fazer coisas rápidas, né? E é na sua mão ali já com atalho de teclado para muitas coisas, principalmente na parte de animação. E, e que uma vez que você começa a usar a ferramenta, você começa a entender, encontrar as coisas e tal, isso torna muito intuitivo. Mas eu Cara, eu vou sinto que dar a primeira só impressão dar pode. sim, eu vou dar meio que um exemplo então, tá? Como eu Manda peguei ali aí. o cinema 4D como exemplo e a gente tá falando de ferramentas, porque o After, né? Sim. Por exemplo, no After Effects você consegue botar o número em percentagem de 0 a 100% de in e out. Então a curva de Uhum. aceleração e desaceleração. Só no After, até hoje eu não encontrei, pode ser que surjam, a gente tá falando agora, pode ser que daqui a pouco, daqui a um mês, surja um update no Rive que ele bota o sistema, tá, beleza, tô falando hoje. Mas comparando, por exemplo, com o cinema 4D, a influência que no After é de 0 a 100%, a influência é baseada em número de frames dentro do segundo. Então você Aham. tem que ver, pô, se o timing é de 2 segundos, então, por exemplo, 50% de influência é 60 frames dividido por 2 é 30 frames, aí o número é menos 30. Então, dependendo do timing, ele muda, ele não fica de 0 a 100. Então, isso já é UX. Ou seja, Uhum. a tomada de decisão que eles tiveram com relação a como Sim, sim. manipular a entrada e a saída é UX puro. O After Entendi. Effects pensou de uma maneira mais prática, que é de 0 a 100% do timing. No cinema 4D, ele faz com que você tenha que saber qual o timing para calcular matematicamente o quanto número de frames você vai puxar, ou seja, olha quantas etapas até chegar no que você quer. Então, são esses pequenos detalhes que sim, pode ser que as ferramentas, as outras ferramentas, por exemplo, Rive e Figma até, eles podem melhorar e eles vão melhorar, é claro, sacou? Mas eu tô falando hoje, o porquê que eu vejo dessa vantagem do After de você rapidamente executar coisas, tem toda uma facilidade, tem todo um pensamento na experiência prática, na usabilidade da ferramenta, sacou? Faz sentido, faz sentido. É, Deu pra entender. Mas beleza, então assim, obviamente, a gente falou que na parte aqui do. Quando a gente fala do motion design, é uma coisa que é a ferramenta padrão, porque não temos ferramentas consideradas melhor ou amplamente adotado pela indústria, né? Até quando a gente falou, né, no outro episódio que a gente falou de ferramentas do Xmotion, a gente mencionou até o Rive, a gente falou que tem várias ferramentas tipo ele, mas que o fator por ele, a gente dá destaque para ele, era a adoção, né, da indústria por outras empresas. Isso é uma coisa que conta muito também, porque você, ao mesmo tempo, você vai querer buscar aprender uma ferramenta que é utilizado sim, pelas empresas, né, que você vai, né, vai ter locais que vão buscar profissionais especializados naquilo. Então, até mesmo o cinema 4D que você mencionou, né, que é uma ferramenta muito usada no motion 3D, ele acaba sendo o padrão, é o mais comum quando a gente fala de motion design em 3D. Por exemplo, existe o 3D Max, né, o Maya e tal, o Blender também. O Blender até que também com o cinema 4D tá ali lado a lado, mas sim, tipo, sim. existem outras ferramentas, mas existe aquilo que a indústria adota. Então, no Motion é o After, e muito se dá por essa facilidade na construção de animação, a parte ali de influência, keyframes e muita coisa ali que acaba facilitando e sendo tão adotado assim. Mas, tipo assim, mesmo, né, Pedro, mesmo assim que funcione muito bem no Motion, não quer dizer também que ele vai funcionar tão bem assim pro UX Motion, porque, Exato. cara, quando você tá falando do Motion Design e do After, a saída que a gente tem é um arquivo de vídeo, né? E, tipo, então Sim. MP4, ponto .mov, essa parada aí. Mas pro Xmotion, esse arquivo de vídeo meio que não funciona muito bem, né? Então, tipo, por que que... Qual que foi a grande parada que surgiu para que o After mesmo se tornasse, assim,
principal ferramenta na animação de A interfaces. gente viu isso acontecendo o quê? Uns 7, 8 anos atrás, né? Quando a gente Foi. foi o lançamento do Body Moving, eu acho que foi o primeiríssimo, né? Acho que ele saiu foi há 8 anos, mais ou menos. Uns 8 anos, né? Então, quando o Uhum, Body Moving saiu, eu lembro até hoje a gente trocando ideia de como é que aquilo ia mudar, tipo assim, mudar o jogo por completo, sabe qual é? Porque a possibilidade de você animar no After Effects e exportar ali no arquivo JSON, em código, apesar de não ser tão leve, pelo menos naquela época, eu acho que hoje tá melhor, uhum, mas essa possibilidade já, meu irmão, já aí foi ali da partir do Body Moving, veio o Lore. E o que acontece, cara? Isso que tu falou, ele é importante, porque as infinitas possibilidades que a gente estava falando do Motion, mesmo com essas ferramentas, Body Moving, Lore, etc., tem muita coisa que você tem que evitar fazer. Você não pode fazer. Então sim. você não pode sair entrando com pensamento de Motion, como eu falei, sair fazendo firula, viajar. Eu até já comentei aquele caso que eu passei, né? De, tipo, porra, a direção tava indo para uma animação que era impraticável em código. Eu fiz. Eu fiz no After, mas na hora de mandar renderizar ali como código e ser reproduzido no iOS e no Android até foi. Mas Uhum, aí eu lembro até hoje que o producer lá que tinha iOS, ele falava, pô, cara, não tá rodando aqui, tá travado. Ou seja, nem rodava de tão pesado. Era tipo. Então você vai ter que botar o pé no freio, né? Então você não vai poder explorar todas as possibilidades, complexidades de coisas que tu faz no Motion, né? Porém, você consegue muita coisa. Você consegue hoje, assim, eles estão sempre, né, trazendo uns updates, né, Felipe? Tipo, ó, a uhum. partir de agora esses efeitos estão compatíveis. A partir de agora isso está compatível, né? Então tem esses Sim. updates. Isso vai melhorando com o tempo, Então né? a gente pode basicamente dizer, né, Pedro, que o que fez com que o After pudesse ser adotado e virado, né, a boa prática de criação de animação em o Xmotion são todas essas ferramentas, esses plugins Sim, que vieram para adicionar novas funcionalidades para o After Effects. E eu acho que o principal, sem que tenha que entrar naquele modo que é o XMotion Designer criando animação e o desenvolvedor tendo que replicar essa animação em código. Então, você mencionou o Body Moving, o Lore, são ferramentas que possibilitaram exportar animações direto ali, né, em código. O JSON ele acaba sendo um player SVG, então uhum, é, eu acho que o pessoal nem se toca muito nisso, mas tipo, não é só de estar em código, mas também é vetorial, né, cara? Porque é uma é coisa que vetorial. quando a gente faz um Exato. export, né, de MP4, MOV, não é vetorial, né? Ou seja, Então você tem. pode ter só um arquivo para reproduzir desde o smartwatch até a TV de 100 polegadas, tá ligado? Sim, Tipo, você pode botar no né? Times Square se quiser botar o painel ali com o teu arquivo Exatamente. do After do Lore sem precisar ter que Exatamente. renderizar de novo só para aquilo. E então, sim, essas ferramentas possibilitaram isso. Bem, tu já mencionou em outros Tem episódios, né? O outras, né? Inspector Spacetime, que tipo, permite você Backspace. copiar os specs e passar isso. Então você consegue criar animações com muito mais qualidade, né? Com essas possibilidades quase que infinitas ali e passar esses specs pro dev, colocar, sem que tenha ele que tentar replicar isso, porque vai ser muito difícil. É difícil, às vezes, você tem que ter um conhecimento Sim, grande de motion para replicar isso no After. Imagina você como um mero dev que seu conhecimento de animação é muito mais limitado, né? É, exato. então essas ferramentas foram que possibilitaram a gente adotar mais o After no Xmotion e fazer com que ele se tornasse o default, porque acho que o principal é aquele ponto, a gente consegue criar coisas com muita qualidade, algo que tipo assim, antes você basicamente não via animações com qualidade rodando nativa, né, porque assim, inserir um GIF, inserir um vídeo sempre teve, né, Uhum. era as saídas. Sim. Era pesado, era, né, não era ideal e tal, mas sempre E existiu. não era a nível de interação também, né? Era Não, mais era de só adereço. Ter ali um observar, loop, o né? adereço. Mas de interação tinha quase nada. Tinha que ser o dev fazendo o movimento ali, né? Tipo, não tinha nem como tu renderizar nada. Ou seja, você mandava pro dev, como você falou, só a referência. Olha, é assim, no máximo tu fala o timing, ó, o A movimento é de um duração, segundo, mas né. porra, a entrada e a saída é ali que peca, porque aí você via muitas animações, eu lembro até hoje, as interfaces com muita coisa dura. Então, uma caixinha abrindo, uma simples caixinha abrindo de search, tu clicou, aí abre uma caixa. Só isso. Não tinha easy. Então, é aquela coisa. Tanta. Porra, qual é? Então, essas pequenas coisas, né? Mas aí o que acontece, cara? Tipo,
as ferramentas, elas são, pensando no nível de ferramentas, de possibilidades, elas devem ser consideradas nunca de uma forma absoluta. Ou seja, a gente fala muito Uhum, aqui do After, mas é importante também dizer que não importa muito a ferramenta, importa mais o pensamento por detrás do Motion. O sim. porquê você está fazendo aquilo ali, o propósito. Por que esse timing? Por que essa entrada e saída? Por que essa curva? Por que esse ritmo? Então, é esse pensamento por detrás e você pode executar. Se você quiser usar Figma, você pode. Mas eu gostaria de, sobre esse ponto, eu gostaria Uhum. só de trazer uma questão do After, de um benefício, porque tu sabe que eu sou do After Effects, né? Então, tipo, Eu eu sei. sou o cara, é bandeira. Se eu tivesse uma camisa escrito After Effects, ia estar agora aqui. Mas, tipo, tem um Providenciar isso porquê. daí, ó. Hã? É. Tem que Tem, providenciar, cara. tem um porquê, cara. Por exemplo, a questão da didática. Uhum, O simples fato de você aprender a se comunicar através do movimento, didaticamente falando, apesar do After Effects parecer mais complexo, ela, ele é o melhor, é a melhor ferramenta que você tem para isso, para você aprender, executar e desenvolver a sua comunicação através do movimento. Você pegar uhum. ideias de movimento e executar. Então eu vejo que o After ele é o melhor para isso. Eu tenho diversos motivos, eu não sei se cabe nesse, né, nesse podcast a gente falar sobre isso, tem vários motivos que eu vejo do porquê. Por exemplo, a curva de velocidade. Só para citar um rápido assim. A possibilidade de você ter a Dessa. curva de. Então, essa curva de velocidade, só pra rapidinho te interromper, Boa. pra você ter uma ideia, se não me engano, o Material Design ele lista lá, né, as curvas. Então, dentro das opções dela tem After Effects, e After Effects eles põem exatamente a curva de velocidade. É a referência que eles têm para você poder replicar uma animação, né? Porque se somente a curva de valor, que eu acho que é até o padrão do Cinema 4D e outras ferramentas assim, né, que é a famosa curva Bezier, a não ser que elas sejam pré-estabelecidas que acontecem no design system, né, quando você vai criar do zero, é muito difícil comunicar isso, né? E quanto Exatamente. velocidade é mais tá ali, né? Tipo, são valores já estabelecidos e que são mais fáceis de comunicar, padronizar, ensinar, como você estava falando aí. É, porque aquela curva cubic Bézier são 4 números, né? Tem um cálculo, se você entende matematicamente ali como é que funciona, você consegue olhando saber o que que é, mas é muito diferente de um 0 a 100% de influência. 0 a 100% tá claro, é 0 a 100%. Né? Então, tipo, não tem muito para onde fugir, né? Então, cara, a questão da velocidade também que eu queria falar, da questão didática, é porque a curva de velocidade, ou seja, a representação do movimento através de uma curva de velocidade, faz você ver de forma muito contrastante o pico de velocidade. E a gente que trabalha com UX Motion, a gente sabe, e Motion em geral, como é que o pico de velocidade ele é importante. Por exemplo, Uhum. no UX Motion, né? Se um elemento está entrando em cena, ele começa no pico de velocidade e vai desacelerando. Se ele sai de cena, o pico de velocidade é na saída, ou seja, ele vai acelerando e sai. Então a gente trabalha muito com pico, onde que vai acontecer cada pico, na entrada, saída, etc. Sacou? E quando você trabalha com a curva de valores, você não tem muito contrastante, porque é um S, assim. Uhum. Então o pico de velocidade, na verdade, é uma reta, quanto mais É uma. vertical, tá ligado? Quanto mais vertical, maior é o pico. Só que cadê o contraste? O pico não, o pico tá vindo uma curva assim, tu vê ele subindo e descendo. Então, didaticamente, para você olhar, para você entender o movimento, eu acho que o After Effects é uma boa ferramenta, sacou? Também nisso, só para deixar um plus do porquê que eu Sim. considero, e é aquela coisa que eu falei para tu, cara, se botar para eu defender o After Effects aqui, mas A gente fica aí uns 3 episódios só nessa. exatamente. Não, mas eu acho que deu pra galera pegar, assim, né? Exatamente, Uhum, ele é uma ferramenta muito boa no motion design, pelas possibilidades infinitas que tem de criação, mas também o quanto é fácil e didático você construir animações dentro dele, né? O uhum, grande lance é as ferramentas que surgiram para poder integrar o After mais com interfaces, então ferramentas que permitiram exportar em código, ferramentas que permitiram extrair o código, né, direto dele, e, e claro, essas ferramentas elas não conseguem usar, digamos, tudo que o After oferece, né? Existem limitações,
mas até no básico, assim, né, na simplicidade do movimento, a simplicidade das ferramentas que o After oferece, você já consegue criar horrores, assim, de coisas melhores do que você poderia fazer anteriormente somente com código ou até com outras Uhum. ferramentas. Então também tem Exato. essa questão de que não é porque certos plugins e scripts criam limitações em termos do que você consegue usar de ferramenta no After, que significa que a animação ela é mais fraca. Na verdade, a base da animação, a construção da animação, ela está presente em todas as ferramentas, né? Você não, Uhum. isso não é limitação. A limitação é mais efeitos e, né, algumas coisas um pouco mais complexas assim, mas a construção do movimento, ela é ela é a base de todas as Universal. ferramentas que É. integram ali, ela é universal. E assim, e também essas a criação dessas ferramentas para o After, eu acho que até a gente nem mencionou isso ainda, mas acho que o fato de ter tantas ferramentas que vieram sendo criadas ao longo dos anos, que vieram, evoluindo ao longo dos anos para integrar mais o After com interfaces, eu acho que apenas mostram também, né, é um indício de que, apesar de ter muitas ferramentas no mercado, que ele acaba sendo também o principal, ou que, tipo, existe essa necessidade, essa vontade de prepará-lo para também jogar para interface, né? Porque senão, cara, Uhum. a gente não teria as ferramentas, né? Ou teria uma Sim, coisa só, não teria tantas coisas sendo criadas ali, né, a partir dele. exatamente. E a questão, também a gente olhando as outras dimensões do UX Motion, né, porque a gente está conversando muito aqui sobre a questão do movimento da interação, né, então pensando na Sim. microinteração, a interação de fato que vai ser implementada e tal, mas olha todas as outras saídas que existem. Então, por exemplo, a criação de uma animação narrativa da navegação de uma interface que nem existe ainda. Você Uhum. não vai fazer isso no Rive, você não vai fazer isso nenhum, é no After, porque você está criando uma narrativa. Então, tem um touch, aí o slide, ou seja, você poderia até fazer tudo, sei lá, no Figma com animação e aí você grava a tela de você interagindo, mas no After você pode criar essa narrativa com as animações. Então, até essa etapa, que é uma das saídas do UX Motion, para às vezes você mostrar um conceito. Olha, pode, a gente bolou que, né, a parte de animação da interface vai ser assim: é um videozinho, sei lá, de 30 Uhum. segundos, de 1 minuto, É uma prototipagem navegando rápida pela também, interface, né? mais rápido, exatamente. Então, até essas outras saídas. E a gente pode ir além, porque quando você estuda UX Motion, você vai aprender também a animar qualquer cena que envolva UX Motion. Então, por mais que você esteja Uhum. envolvido numa peça de motion, você também vai ter esse benefício de ter utilizado o After Effects, aprendido e focado nessa ferramenta, não desdenhando as outras, mas isso vai te dar a possibilidade de alavancar as possibilidades da profissão mesmo, da carreira, de você fazer outras Sim. coisas. Não, pode me dar essa cena desse Explainer Video, que eu sei como é que o movimento de interfaces funciona. E aí chega lá, né? Como, porra, a Moe tem várias paradas dessa, né? De animação de Tem. interface. Então você vê que tem vários momentos que o UX Motion no After Effects ele se dá, não só na implementação, entendeu? Com certeza. E é aquilo, são várias possibilidades, mas não quer dizer que, tipo, você tem que aloprar, né, tudo tem que ter um propósito, né, você mesmo já Hum. mencionou isso. E assim, como a gente falou, tem várias outras ferramentas, né, no mercado, o próprio Figma tem uma opção de animação, Sim. né, o Rive tem, Framer tem, e tem várias que já surgiram e várias que estão por aí. Eh, Entretanto, a gente vê que o Afro acaba sendo ainda mais intuitivo, né, o que possibilita, a criação de animações mais complexas, que às vezes essas ferramentas aí, elas não conseguem criar tantas complexidades, ou que algumas até para coisas simples, eu sinto que tem muitas etapas no meio que no After é mais direto, né, Uhum. é mais direto ao ponto. Então eu sinto que, tipo, mesmo com as ferramentas todas que estão aí, né, ainda ele se destaca pela essa facilidade de construir coisas desde o simples até o mais complexo. Então ele Uhum. não te limita também nessa questão, né? Não é porque você vai fazer somente coisas simples que você não pode aprender algo que vai te dar, né, a possibilidade de criar algo mais elaborado quando, né, o momento pedir. Exato. E Cara, sabe uma ideia que eu tive, cara, sem querer te ah, cortar?
Não, manda aí. A gente poderia fazer um episódio fazendo, às vezes, uma comparação, sabe? Da usabilidade. A gente traz o nosso conhecimento aqui de UX Motion, de UX no geral, de usabilidade da ferramenta, e às vezes até fazer uma comparação, sabe? Tipo, o que às vezes no After Effects você consegue fazer de forma muito mais prática e fácil, ou seja, uma usabilidade muito melhor em comparação com outra, ou Uhum. às vezes numa outra que tem mais sacadas boas que no After não tem, sabe? Então ficaria interessante, né, cara? Um conteúdo a gente comparando. Seria Cara, legal pra legal. caramba. É, Acho que é uma ideia. E se a galera curtir, né, então sim, comente aqui nesse episódio que a gente vai, sem dúvida, trazer seria isso daí. maneiro. Eh, acho que eu tava falando aqui, tem várias ferramentas. Obviamente, o After também não é perfeito para isso, né? Tem coisas Uhum, que também ainda não são possíveis, né? Quando a gente fala muito da questão da interação com o que a gente constrói no After. Por isso que, até por isso que o Rive teve um destaque muito grande recentemente, porque por conta da parte de interação, mas são coisas sim. que ou vão vir pro After, ou então como já existe, né, ele vai integrar com outras ferramentas. Então, o Rive, por exemplo, ele importa arquivos do Lore, se eu não me engano, que você constrói os Uhum, arquivos do Lore, na maioria das vezes, no After Effects. Então, acaba que está integrado de alguma forma ali. E o que eu acho que é importante pra gente meio que finalizar aqui, Pedro, é falar que, tipo, que no final não importa muito ali a ferramenta que você vai usar, né? O que é importante moral da é o história, né? resultado, é o resultado que você vai chegar. É que nem eu Uhum, falo pra galera de motion, cara, se você fez ali usando uma expressão no After super complexa que te fez linkar as paradas todas e tal, e você fez isso em 2 segundos, ou se você foi manualmente mexendo cada um dos elementos ali e tudo mais, na hora que você deu o render e tá ali o vídeo final, tanto faz. Se o tanto faz resultado como é o você mesmo, fez. tanto Se faz como você foi, sei fez. lá, se foi um update do Paintbrush que tem um sistema de keyframe, mas o resultado tá bom, Exatamente, cara. Tipo, entendeu? eu sei que a gente, como a gente tá, né, muito próximo da criação, a gente fica se preocupando muito nesse, né, como é que a gente vai criar da forma melhor possível, né, na forma mais Sim, inteligente sim. possível. Mas a verdade é que, uma vez renderizado, uma vez ali botando pra jogo, botando pro mundo, o que as pessoas vão ver é o resultado. Então, no Xmotion é a mesma coisa, né? Na hora que você está ali vendo uma interface, navegando, né? Se o resultado tá bom, não importa a ferramenta que você utilizou. Só que é importante conhecer o que tem no mercado, então, tipo, conhecer essas possibilidades, essas diferentes ferramentas, até para que, né, você que está ouvindo a gente, você possa decidir no que você vai focar em termos de estudo, né? Porque, pô, por mais que uma ferramenta eh, te permita criar animações, mas não sejam animações que possam ser tão elaboradas, pode valer a pena estudar para uma coisa imediata? Pode, mas tipo, para você poder crescer na carreira, tipo, essa própria necessidade de algo talvez mais elaborado, mais complexo, ou até tipo, né, conseguir trabalhar melhor essa questão da curva de animação, isso vai surgir em algum momento. Então acaba que, né, a gente sempre indica o After por todos os motivos que a gente falou, mas também para que, né, pensando na questão de carreira, para que você possa se preparar também para já estar ali, né, tá preparado mesmo para quando chegar o momento de ou você querer crescer ou de ouvir uma demanda, né, de algo ainda maior, mais complexo, que necessita esse conhecimento maior que o After consegue te dar. Exatamente. Eu acho que, na verdade, a gente está chegando num momento em que todos nós devemos saber usar diversas ferramentas. Vai ser uma skill básica. Então, não existe só mexer no After. Sim, Vai sim. chegar num ponto que você vai ter que saber animar. Independente se vai ser no After, se vai ser no Figma, se vai ser no Rive, se vai ser que seja, você vai ter que aprender a animar. E uma parada que eu tenho visto, tu falou de carreira, a gente até teve um episódio sobre carreira. Se você olhar nas descrições de todos os cargos de UX Motion, na maioria das vezes vai estar o After Effects ali. Então, como é uma Verdade. ferramenta mais universal de movimento, por mais que você vá entrando numa empresa só mexer com Rive, você vai ver ali, às vezes, o After Effects como uma skill. Então é como se fosse um padrão, é como falar inglês. Você vai trabalhar com um time Uhum. pelo mundo, você tem que falar inglês. Então acho que o After Effects é tipo isso, tem que falar inglês, não tem para onde fugir. E aí os outros também são importantes, dependendo do contexto que tu vai executar. Pô, maneiro, Felipe, eu acho que esse tema aí deu o que falar, cara. Eu acho que é um tema maneiro pra caramba. Daria pra gente estender, obviamente. Mas fica aqui novamente aquela ideia, cara. Tipo,
Quem tiver interessado da gente fazer um episódio fazendo comparações, às vezes uma comparação do After Effects com Figma, não, com Rive, né? E com algum outro, ou só dois, After Effects e Rive. A gente compara o que no After tem que no Rive não tem, o que no Rive tem que no After não tem, ou seja, a gente fazer uma comparação mesmo da ferramenta, porque é legal, já que a gente está falando de ferramenta, e a importância da gente aprendê-la, seria interessante trazer. Então, se você estiver interessado nesse episódio, comenta aqui, deixa o seu like e comenta que a gente vai considerar gravar para vocês aí. Beleza? Felipe? Fechou. Foi um prazer imenso, irmão. Prazer, Pedro. Valeu, Tamo galera. junto. Até a Aquele próxima. abraço. Prazer imenso ter você com a gente até aqui. E se quiser ir mais a fundo nesse conteúdo, confira os links na descrição desse episódio. E caso queira se aprofundar mais ainda nessa área que vem crescendo exponencialmente no Brasil e ao redor do mundo, acesse o xmd.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Abraço!